Olá, crianças, jovens, quase adultos, sedentos pelo conhecimento ou não. Como eu havia prometido para vocês, eu vou repetir aquela aula sobre anatomia da flor que nós fizemos em sala de aula, na forma agora de uma videoaula, para que vocês possam ter o registro disso, para poder fazer alguma avaliação no futuro, certo? Então é o seguinte, aqui a gente tem uma flor de hibiscus, que é uma angiosperma. Essa plantinha, essa florzinha, ela é muito comum de ser estudada em laboratórios por conta da facilidade da gente enxergar tanto a parte masculina quanto a parte feminina. E é uma flor hermafrodita, né? Então a gente pode encontrar nela tanto o androceu, que é a parte masculina, quanto o gineceu, que é a parte feminina. Bom, analisando os aspectos de uma flor, aqui a gente consegue observar nitidamente as pétalas e o conjunto das pétalas formando a corola. A gente consegue ver na parte de baixo as sépalas e o conjunto das sépalas formando o cálice. E dá para ver essas brácteas, que são essas pequenas folhas que também ajudam, juntamente com o cálice, a proteger a flor, principalmente contra a predação que pode vir por baixo, né? Algum tipo de inseto que quer roubar o néctar que está aqui no meio, só que sem vir por cima. Então ele protege juntamente com as sépalas essa parte de baixo. Bom, dá para ver também esse cabinho que liga a flor ao caule, que se chama pedúnculo floral, ou também chamado de pedicelo. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês. Aqui, ó, dá para vocês perceberem a diferença entre até aqui é o pedúnculo floral. Essa parte aqui é o pedúnculo floral. E essa parte que é um pouquinho mais escura é o chamado receptáculo floral. É onde vai estar fisicamente apoiada o carpelo, ou chamado gineceu, que eu vou mostrar para vocês. Ok? Então dá para ver aqui o cabinho que liga a flor ao caule, que é o pedicelo, ou pedúnculo floral. Dá para ver um verdinho um pouco mais escuro, que é o receptáculo floral. Dá para ver o cálice, que é formado pelo conjunto das sépalas. E dá para ver a corola, que é formada pelo conjunto das pétalas. Ok? Beleza. Aos pouquinhos eu vou então estar tirando as pétalas para a gente poder fazer uma aula de anatomia, certo? Então eu vou tirar aqui. Ok? Dá para ver melhor a estrutura do cálice. E aqui nós temos o eixo floral. Nesse eixo floral a gente encontra tanto a parte masculina quanto a parte feminina. A parte masculina é formada pelo conjunto de estames. Os estames são essas estruturas que vocês conseguem observar em grande quantidade na porção aqui do eixo floral, nessa porção superior do eixo floral. Não essa parte aqui não, é essa parte aqui, tá? Cada uma delas é um estame. Então quando você pega um filetezinho desse com essa cabecinha em cima, que é a antera, isso aqui é um estame. Então o que eu peguei aqui é um estamezinho. Ele é formado pelo filete e pela antera. Aqui a gente tem vários estames. No conjunto, eles vão estar formando o chamado androceu. Tudo bem? Vou voltar aqui para a mesa. Vou deixar aqui separado um estame. Depois a gente vai fazer uma análise desse estame com a lupa, ok? Vou deixar aqui separadinho. Então tem vários estames, esses vários estames vão estar formando o androceu. E a parte feminina? Bom, para a gente poder ver a parte feminina, eu vou cortar a base do receptáculo floral. Vou usar o estilete. E eu consigo com isso tirar o cálice. Eu vou tirar o cálice, que é o conjunto das sépalas. Aqui a gente tem o cálice. E agora eu vou fazer um corte nesse eixo floral
para que vocês possam ver o gineceu especificamente. Então, eu vou fazer um corte com o estilete superficial, bem superficial, aqui. Esse corte vai ter que ser até a parte de cima. E agora eu vou abrir. Eu fiz o corte, né? Fiz a separação e finalmente você consegue ver, protegido aqui pelo eixo floral, você consegue ver essa estrutura um pouco mais arredondada, que é o ovário. Deixa eu ver se vocês conseguem ver um pouco melhor aqui. Aqui, vocês conseguem ver o ovário. Essa estrutura é o ovário e ligada ao ovário existe uma estrutura bem fininha e comprida que vai até aqui em cima, que é o chamado estilete. Então, eu vou pegar só o ovário e vou começar a puxá-lo. Vou usar a mão mesmo, talvez seja mais fácil. Vou pegar só o ovário. Esse ovário está grudado aqui no eixo. Aí. Aqui. E agora repare, o que está aqui penduradinho é o ovário. Esse ovário está ligado ao estilete, que é essa estrutura comprida, que vai passar aqui pelo eixo floral até aqui nessa parte de cima. Eu vou tirando aqui aos pouquinhos e com cuidado para não arrebentar. Vou puxando, vou puxando, vou puxando. Com cuidado para não arrebentar, até essa parte superior sair, ó. Olha lá. Aqui. Então, toda essa estrutura que estava protegida dentro desse eixo floral, a gente conseguiu separar. Aqui embaixo é o ovário, essa estrutura bem comprida é o estilete, e na pontinha, vocês conseguem ver o estigma. O estigma é essa parte que estava para fora, que estava aqui em cima, E é onde vão estar grudando os grãos de pólen após o processo de polinização. Ok? Então, eu deixei separado aqui o gineceu, que é a estrutura reprodutora feminina, formada pelo ovário, estilete e o estigma. No ovário a gente vai estar encontrando o óvulo, que ao se desenvolver vai estar formando aquele saco embrionário. E no saco embrionário a gente vai estar encontrando o gameta feminino, que é a oosfera, além dos núcleos polares que vão participar daquele processo de dupla fecundação. Aqui em cima é o estigma, onde os grãos de pólen vão estar sendo transportados pelo processo de polinização. Tudo bem? Ótimo. Aí, eu vou pegar o telefone e vou colocar uma lupa para que vocês possam observar mais detalhes. Então, queridos, como eu estava comentando com vocês, eu estou usando agora uma lupa para que vocês possam ver mais em detalhes o filete e a antera. Ambos fazem parte do que a gente chama de estame. Lembrando que o conjunto de estames vai estar formando o androceu, que é a parte masculina. Então eu estou usando uma lupa, dá para ver muito mais detalhes do filete, que é essa estrutura compridinha,
e na extremidade a antera. E repare que na antera a grande quantidade de grãos de pólen. São esses grãos de pólen que vão ser transportados por insetos, por morcegos, por aves, até o estigma da outra flor. Então vocês conseguem ver detalhes dos grãos de pólen. Linda imagem, não? Pessoal, agora eu estou com uma lupa para poder fazer a imagem da parte superior do carpelo, a parte superior do gineceu. Lembra que tem a região chamada estigma? Pois é, essa regiãozinha aqui. Vocês podem perceber que essa região ela é mais úmida, justamente para que os grãos de pólen que foram transportados para essa região fiquem grudados. E olha que legal, a gente já consegue ver grãos de pólen grudados aqui no estigma e que com o tempo a tendência agora é que a partir deles se formem os túbulos polínicos no processo de fecundação. Então, relembrando, essa imagem que vocês estão vendo é a parte superior do estigma, é a região do carpelo em que os grãos de pólen foram transportados saindo da antera, certo?